Enquanto você assiste esse vídeo, tem pessoa ficando muito rico. E tem coisa pior ainda. Você trabalha, trabalha, trabalha e tá cada vez mais pobre. Muita gente não entendeu o que mudou com o dinheiro e com a renda em 2026. Porque hoje não basta você trabalhar duro, não basta você ter uma faculdade e muito menos ganhar bem. Eu conheço pessoas que ganham entre 10 a 20 mil reais e tem cada dia mais se afundado nas dívidas. Enquanto existem pessoas que têm um trabalho e um salário 100% normal, salário mínimo, e está disparadamente na frente dessa pessoa que ganha mais do que ela. E sabe exatamente o que muda esse perfil desse outro perfil que eu trouxe para vocês? A mentalidade. Antigamente, se você guardava dinheiro, se você trabalhava muito ou aquele sonho dos nossos pais que infelizmente ou avós não tiveram a oportunidade de estudar, você conseguir uma faculdade era o sonho, iria mudar a sua realidade. Hoje, se você não entende sobre inflação, sobre taxa de juros, Selic, investimento e comportamento financeiro, infelizmente você está fadado ao fracasso. Ou melhor, de não conseguir mudar sua realidade pelo simples e puro trabalho suado. É só a gente analisar, o dinheiro perdeu o valor, o crédito ficou mais agressivo e a internet, aquela que você consome todos os dias, faz com que você se torne cada vez mais consumista. Hoje, de forma bem breve, numa quinta-feira, provavelmente você já viu algum story de alguém vendendo, de uma blogueirinha falando sobre um produto, no próprio YouTube, numa promoção, numa recomendação da plataforma sobre produtos que você poderia comprar. Quem nunca comentou com o marido, com a esposa, que estava precisando de um certo produto e começou a receber notificações e propagandas desse produto, ou seja, te incentivando a consumir de fato. A todo momento, meus amigos, se vocês pararem para analisar, de fato, existe alguma empresa ou alguém tentando te vender algo, seja num delivery, seja numa propaganda de um produto que você comenta com um amigo ou com um colega, naquele novo lançamento de um iPhone que vai estar em pequenas parcelinhas a 64 vezes, entende? A cada momento, seja por status, necessidade ou para uma satisfação pessoal com uma compra em tese que você não precisa, você está se afundando nas dívidas. Em contrapartida, aquelas pessoas que estão mudando de fato a mentalidade, conseguindo uma carteira de investimento, estão comprando ativos. Porque existe uma certa diferença gigantesca entre quem compra passivo e quem compra ativo. O passivo é aquele que você compra por impulsividade ou até mesmo não por impulsividade, mas que ele não vai te dar nenhum tipo de retorno. É uma satisfação pessoal, é um produto que você quer, é um consumo imediato, entende? Você comprou, vai ficar com a dívida e vai ter que pagar. Quem compra o ativo é aquela que você, em tese, vai ter que fazer um gasto inicial sim, mas ele te retorna o seu valor, mesmo que pequeno, ao longo do período. E é exatamente nesse entendimento que a maioria das pessoas se perdem. Por quê? Porque o brasileiro foi ensinado, isso lá aos nossos avós, aos nossos pais, a não pensar em investimento. E eu não culpo, até porque naquela época a inflação era muito grande. Hoje o que você recebia, e se tivesse um valor na promoção, você tinha que consumir de fato. Porque amanhã poderia ter 3, 4, 5 vezes maior o valor do mesmo produto. Então era uma necessidade. Nesse sentido de necessidade, o brasileiro foi ensinado, voluntariamente ou involuntariamente, a trabalhar por dinheiro. Enquanto outras pessoas com um pouco mais de mentalidade ou um pouco mais de sorte na vida, por justamente já nascer numa situação mais tranquila financeiramente, entenderam e aprenderam a como aplicar o dinheiro para trabalhar em favor delas. E, portanto, a maioria das pessoas ficam presos no primeiro nível do investidor. Para você que não sabe, existem 3 níveis. O primeiro é aquele que vive por sobrevivência, ou seja, trabalha, 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 existe um acúmulo imenso de gasto e vai usar esse dinheiro para pagar suas dívidas, não sobrando absolutamente nada e às vezes ficando até negativo. O segundo nível é o nível do poupador. A pessoa às vezes trabalha, 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 consegue pagar 100% daquilo que tinha, mas sobra um dinheirinho que ele vai guardar, mas ele não pensa em qual tipo de investimento ele vai estar colocando. Deixa numa poupança, na maioria das vezes, e raramente vai colocar numa caixinha turbo da Nubank
ou outros bancos digitais que dão mais do que de fato a poupança, dão um pequeno retorno. Agora, tem aquele perfil que é do investidor, que é aquela pessoa que já entendeu todo esse malabarismo contra o brasileiro que aconteceu anos atrás, já busca entender sobre mercado, sobre ETF, ações, tesouro direto, até mesmo fundos imobiliários. Essa pessoa trabalha, paga suas contas, pega esse valor que sobrou e faz uma compra de um ativo que amanhã ou depois vai te retornar o capital. E é nesse nível que quase ninguém chega lá. O que muita gente acha é que fazer investimento é decorar gráficos, é saber a fundo cada situação que tem naquela ação, ou até mesmo seguir dicas quentes de algum blogueirinho que você segue no TikTok ou no YouTube. A questão principal, pessoal, é que vocês têm que entender de mercado sim. Temos vários vídeos que deixamos aqui na descrição para você analisar sozinho, entender quais são os parâmetros que você tem que buscar e principalmente aplicar nas suas ações e a partir disso mudar a sua mentalidade. Porque as ações, o mercado como um todo, não aceita pessoas emocionadas. Porque imagina, você tem lá um patamar de R$ 1.000 aplicado numa ação. Se essa ação começar a despencar, sem você entender o porquê que ela despencou, sem você entender se é uma ação boa ou não, consequentemente você vai ficar desesperado. Vai vender, vai ter prejuízo e consequentemente você vai achar que o mercado financeiro não é para você. Mas na verdade você nunca investiu. Você agiu emocionadamente e perdeu dinheiro em razão disso. O fato é que aqueles investidores verdadeiros vão deixar o dinheiro lá e vão somente subir o patrimônio a longo prazo ou pelo resto da vida. Eu tenho minha carteira de investimento que eu não pretendo retirar o dinheiro de lá, apenas viver futuramente, daqui uns 20 a 30 anos, com os dividendos que eu recebo mensal. Tem um exemplo, com os juros altos, qual seria o melhor investimento para você? Muita gente começa pela renda fixa, que de fato é um investimento excelente. Por quê? Porque você pode pré-fixar nos juros altíssimos e com a tendência de queda, você recebe mais valores em razão da queda dos juros. É seguro, te dá rentabilidade e pode fazer com que você receba infinitamente aquilo que você receberia na poupança que nem deveria ser investimento. Mas fato é que você, investidor iniciante ou pessoa que está tentando entender um pouco mais sobre o mercado, precisa entender sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre ETF e criar um mecanismo, uma carteira de investimento que te dê segurança, que te dê dividendos mensais e anuais e que aumente conforme o mercado for crescendo. Você tem que pensar será que essa empresa, que eu estou seguindo aqui uma dica de um blogueirinho que eu estou seguindo no TikTok, ou Instagram, ou Facebook, vai de fato estar ativa daqui 10 anos? É isso que importa na verdade, porque o tempo é o que vai premiar a sua carteira, o crescimento dela e o pagamento de dividendos a seu favor. Aqui no nosso canal nós temos vários vídeos de como você vai analisar o preço teto, de quais são os indicadores que você tem que analisar para ver se essa ação ou fundos imobiliários serve para sua carteira. Portanto, eu nunca vou chegar aqui e falar, olha, compre tal ação. Essa ação é muito boa para sua carteira. O que você tem que analisar é se ela faz sentido para você. Portanto, eu sempre vou te trazer um panorama geral para você mudar sua mentalidade, entender as ações e ver se ela faz sentido para sua carteira ou não. Portanto, te convido a ver outros vídeos como esse, vou deixar na descrição. Te convido a fazer parte da nossa comunidade, pois todos os dias a gente traz vídeos exclusivos para você que segue aqui o canal e pretendemos daqui a alguns meses, começar vídeos ao vivo, trazendo informações sobre a minha carteira e como eu fiz o aporte naquelas ações ou fundos imobiliários. Aplique isso no seu entendimento e faça o entendimento de que, se você não começar hoje, independentemente da sua idade, você nunca vai ter a estabilidade financeira. Me chamo Victor Loutaro e te espero no próximo vídeo.